Este é o FECcast, seu podcast de engenharia química. Sejam muito bem-vindos ao FECcast, o nosso podcast de engenharia química. Se você gosta de engenharia química, tem interesse no curso, na profissão, este é o seu lugar. Retornamos com mais um episódio muito especial do FECcast, nessa série que aborda a implementação do novo currículo pedagógico da FEC. Iniciado em 2023, orientado por competências e com objetivos de aprendizagem que tornam o aluno mais protagonistas, estamos encerrando mais um ano em que novas disciplinas foram implementadas. Neste ano de 2024, uma nova entrada de alunos chegou, em março, para trabalhar conosco nesse novo currículo, e os que aqui entraram em 2023 já experimentaram disciplinas que envolveram cinética, termodinâmica, métodos numéricos, planejamento de experimentos e a primeira disciplina de extensão da trilha 4, uma trilha que nasceu com o DNA extensionista. Entre erros e acertos, nada melhor do que ouvir aqueles que estão participando tão ativamente desse processo de implantação, os nossos alunos. E eu recebo aqui hoje os discentes Gabriela Renault, Enzo Orsi, ingressantes em 2023, e Bruno Zago, que ingressou neste ano conosco, para uma conversa sobre as suas experiências nesse novo curso. Muito obrigado, Gabriela, Enzo e Bruno, por estarem aqui conosco. Eu que agradeço o convite, Supino. Estava tão ansioso para participar do podcast. Eu ouvi alguns, estava ansioso para vir aqui. Que legal, que legal. Muito obrigado pelo convite. Primeiramente, agradecer aí, fico lisonjeado aí do convite para participar do FECcast. Realmente é muito gostoso estar aqui agora no primeiro ano, fiquei bem feliz de ter sido convidado. E é isso. Me apresentando agora, meu nome é Bruno, eu sou 024 integral e ingressei aí esse ano aqui na FEC. Boa. Eu sou a Gabriela Renault, eu queria agradecer também ao Supino e à Bia pelo convite. Eu sinto que vocês fazem um papel muito importante, que é realmente disponibilizar o acesso a realmente entendimento sobre engenharia química, e eu me sinto muito realmente privilegiada pelo convite. E também muito ansiosa também para falar, assim, que nem os meninos já comentaram, tô bem animada para conseguir ter essa conversa com vocês. Que legal. Bom, primeiro, obrigado por todos esses elogios. Aí a gente trabalha aqui no FECcast para fazer isso mesmo, para fazer divulgação das atividades que a gente tem aqui na faculdade, das atividades de pesquisa, de ensino que a gente tem aqui na faculdade. Que legal. Então, eu tô falando aqui com 3 ouvintes do FECcast, olha só que legal. Muito bom. Bom, eu vou começar então pedindo para vocês se apresentarem, contar um pouquinho mais de vocês, de onde que vocês vêm, qual que é por que vocês vieram fazer engenharia química aqui na Unicamp? Perfeito. Eu sou a Gabriela Renault, que eu já tinha apresentado. Eu sempre tive muito interesse em engenharia química. Tanto meu pai quanto minha mãe fizeram engenharia química, então sempre foi uma coisa que eu tive muito contato. E principalmente, acho que no meu segundo, terceiro ano, que eu realmente olhei e falei... Porque sempre foi uma ideia assim, tipo, vou fazer tal, ainda tô na dúvida. Eu sempre tive um pouco de dúvida com arquitetura. Mas aí foi realmente no meu segundo e terceiro ano que eu olhei e falei, nossa, eu acho que em poucas coisas eu encontro tanto propósito quanto na engenharia química. Principalmente, acho que parte de indústria, eu acho que sempre foi uma coisa que eu sempre tive muita curiosidade, eu sempre ouvi meus pais falando. Então, quando eu entrei aqui, por exemplo, e eu via, por exemplo, assim, estampado assim, empresas como a Dow, Syngenta, enfim, Corteva, muitas empresas assim que fizeram parte da minha infância e, tipo, fizeram parte do contato que eu tive quando eu era criança. E saber que aqui a gente tem esse contato, por exemplo, a Rod, que é uma gigante, que a gente tem esse contato aqui, já tem desde sempre isso estabelecido, foi uma das coisas que acho que mais me encantou e realmente me motivava quando eu era ingressante, né? E, além disso, foi uma das coisas que eu pesquisei enquanto prestante de vestibular, que eram faculdades que davam oportunidade não só da gente se desenvolver em engenharia química, com um curso, enfim, estabelecido na história, mas também com esse alicerce voltado para o empresarial, que é uma coisa que eu sempre tive muito, muito interesse. Eu já me apresentei um pouquinho, eu sou o Bruno, que nem a Renault falou agora, quando ela era ingressante, eu, na verdade, ainda sou ingressante, né? Entrei esse ano, sou 024 integral. Minha história não é tão interessante assim, não tive pais engenheiro químico, nem nada do tipo. O meu foi mais simples, eu sou de uma cidade aqui do interior de São Paulo, chama Itapira, e eu acho que vai ser meio clichêzão, mas eu no segundo ano do ensino médio, eu tava buscando, tipo assim, eu sabia que no terceiro eu ia querer me dedicar para ingressar numa faculdade pública, né, pra, enfim, todos os benefícios que ela traz, mas principalmente de custos, pais, esse tipo de coisa. E aí no segundo médio eu fui atrás de descobrir meus interesses, assim. No segundo semestre, assim, eu fui atrás de saber
justamente qual era a profissão que, tipo assim, que eu achava que eu mais me encaixava. E nisso eu fui nas bases, tipo assim, cortando de começo, sabendo que eu gostava de exatas, física, química, matemática. Encontrei a engenharia química e cá estou. Encontrei a Unicamp, que para mim sempre, sempre foi referência, principalmente nesse curso. E hoje estou aqui, muito feliz de estar aqui. E acho que é isso. Isso aí. A minha história também não é tão chocante. Mas eu acabei decidindo. Eu sabia que eu queria engenharia, porque eu era bom na área de exatas, então. Aí eu tive aquele primeiro instinto de falar: nossa, eu gosto de química, eu vou pra engenharia química. Aí eu falei: tá, mas deixa eu pesquisar, né? O famoso engano de quem faz famoso. engenharia química Sim, pensando sim, que não. gosta de química. Depois você vai pesquisar, você vê que Exato. que não é. Não é bem assim. Aí eu pesquisei, eu me deparei inclusive com um vídeo do Supino falando sobre engenharia química na FEC, que foi acho que o vídeo de ingresso do 021, porque era pandemia. Ah, é Aí verdade. Foi do tinha UPA, né? De do 2021, UPA. eu acho. Aí eu me deparei com aquele vídeo e eu acabei, assim, mesmo indo por esse instinto da química, eu me deparei com esse curso e acabei amando, assim. E acabou que foi, assim, eu encontrei o meu propósito de estar aqui também nesse trajeto. Agora eu tô fazendo uma iniciação, inclusive, com o Supino sobre um assunto que eu já era bem apaixonado antes, que é a transição energética, enfim. E foi assim que eu escolhi o curso. Eu prefiro o caso da Gabriela, que o culpado são os pais dela, do que você, o caso, que eu sou o culpado por você. Você é o culpado e A responsabilidade fica em você. Aí, tá vendo? A porta de entrada foi você. Você tá vendo só? Eu sou o culpado por ele ter entrado, agora tô orientando ele na IC. Vou ser culpado se ele gostar da iniciação científica também, então... Legal, legal. Se eu der isso. errado, eu tenho que inculpar. Vamos pensar pelo lado positivo, que vai dar tudo certo, né? Legal. Bom, começando agora com a nossa conversa, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a nossa nova proposta do curso. E aí eu vou pedir para o Bruno começar a falar, porque ele é o primeiro ano dele aqui. O que você sente dessa mudança do ensino médio, que é um ensino mais direcionado pelo professor, né? O aluno tem menos protagonismo, para agora o ensino que você teve na FEC nesse primeiro ano? Então, é claro que a diferença que eu mais vou pontuar é do ensino médio para cá. Eu não sei como era o catálogo antes, mas eu acho que eu vou relatar mais da minha experiência, assim, como aluno desse novo catálogo mesmo, em relação ao que eu era no ensino médio. E realmente, aqui, tipo, no ensino médio você tinha muito professor em cima, aqui é mais você. Obviamente, todo mundo que tá na faculdade acho que vai sentir isso. Aqui a experiência é sua, é você que vai ter que adquirir, é você que vai ter que ir atrás de tudo que você vai fazer. Mas assim, eu admito que no início foi meio choque, assim, sabe? Foi uma questão que, assim, no ensino médio, querendo ou não, você vê, tipo assim, é tudo mais intuitivo, todas as matérias mais simples. Aqui você tem que ir atrás e é mais complicado, assim. Eu admito que quando a gente tava tendo 210 no primeiro semestre, que foi a matéria de introdução, que inclusive foi o Supino que deu. Não sozinho, Não sozinho, junto com o coordenador Luiz. Mas, enfim, eu admito que foi um baita susto, isso ficou gravado na minha memória, porque, assim, a gente tava tendo um cálculo 1 ali, a gente tava, tipo assim, começando o conceito de derivada, nem diferencial, de derivada mesmo no início. Aí veio o Luiz Fernando, tipo, eu lembro até hoje, aí o Supino saiu da sala, assim, ele acho que foi no banheiro, ele foi falar com a Shirley alguma coisa, e aí ele saiu e o Luiz Fernando simplesmente escreveu aquela equação de balanço com integral tripla, dupla, versor, tudo aquilo na lousa, e aí o Supino voltou pra sala, tipo, Luiz, eu te deixei 5 minutos sozinho. O que você fez? E nesse momento, eu, tipo, não sabia absolutamente nada, já tava em choque, porque aí o Luiz, isso cai na prova, hein? Isso cai na prova. E não é que, tipo assim, não era aquela baita equação, era acúmulo, simplesmente, o que entra e o que sai, era balanço de massa no início ainda, sabe? E aí ele colocou tudo aquilo. Eu admito que no começo, essa primeira parte, assim, de quando ele pôs tudo isso, esse conceito de integral, depois ele dá EDO, ou com um comecinho ali de EDO, de método de Euler, assustou, mas, tipo assim, hoje eu vejo que, com o conhecimento que a gente adquire agora, no decorrer do curso, tem muita coisa que a gente viu no começo, que às vezes não encaixava, não é que a gente simplesmente aceitava, mas é que você via um certo sentido, mas hoje você, entendendo muito mais coisa por trás, faz muito mais sentido as coisas que você via antes, sabe? Principalmente depois de ter tido cálculo 1 por completo, ter visto algumas outras coisas. E hoje é muito mais lúcido, sabe? Tudo que a gente viu nesse primeiro semestre. Mas esse fato de tá juntinho ali foi bem assustador a hora que eu vi todo aquele negócio.
E agora, no segundo semestre, eu acho que também tá seguindo bem nesse caminho. As matérias que eu tô tendo agora aqui é 211 e 212, né? 212 é uma matéria, assim, que, como eu falei, é bem você. Apesar de ser uma matéria bem biológicas do ensino médio, tipo, eu sinto que você tem que ir atrás e pesquisar e fazer as coisas. A nossa professora Lucimara, ela gosta muito de artigos, esse tipo de coisa, estudo de casa, então a gente tem que ir bastante atrás. E 211 eu acho que é uma matéria que hoje, quem realmente foi atrás de engenharia química, pesquisou o curso, viu, é a matéria que mais você vai gostar e vai se identificar. O Zé também, não tenho nem o que falar, baita professor, ajudou a gente em absolutamente tudo ali. E a matéria, assim, o balanço de massa que a gente teve em 210, que foi o início, já foi algo muito engenharia química, mas foi o começo, sabe? Eu lembro de você e do Luiz falando muito, tipo, vocês estão tendo balanço de massa, que vocês não viram de energia, de isso, aquilo. Ver o Luiz dando aquelas palestras de energia e entropia e não sei o que, e a gente, tipo, o que ele tá falando? Do que ele tá falando, sabe? Mas, tipo assim, isso foi muito interessante justamente porque despertou interesse na gente, sabe? E despertou, fez a gente querer conhecer o curso, querer gostar mais, e hoje ver tudo isso com o Zé, do jeito que ele passou pra gente, foi muito gostoso, foi muito, assim, saber que se você tá gostando disso, você vai gostar de engenharia química, e apaixonante mesmo a engenharia química em si, que é mostrado ali nessas matérias de começo, assim, pelo menos do que eu tô sentindo nesse primeiro semestre. Legal. Gabriela, como é que você está vendo essa proposta do curso, do alto da sua experiência de 2 anos já nesse nosso curso? Maravilha. Eu acho que eu tenho um choque de realidade muito diferente do Bruno. Porque, principalmente, eu levei assim, acho que evento canônico traumático realmente é o momento da integral na lousa quando você tá vendo derivado. Sim. Esse é realmente esse momento o choque. O momento que o supino sai da sala e o Luiz... E o Luiz entra, exato. O momento que o Luiz toma o protagonismo. Eu não vou dizer que isso é combinado. Você não queria envolvimento. Mas esse eu acho que é o evento canônico que acontece. E confesso que, pelo menos na minha experiência, eu acho uma coisa que me desestabilizou muito, assim. De modo bem pessoal, foi o momento que eu olhei e falei, nossa, será mesmo que eu sei o que eu tô fazendo aqui? Porque eu olhava e eu me sentia mais perdida. E acho que o que realmente me ajudou foi realmente ter ido atrás e ter ido tirar dúvidas. Eu não tive... Enfim, eu não consegui fazer a tempo do meu primeiro semestre, mas eu consegui a tempo do meu segundo. E pra mim, acho que foi realmente mais uma questão de ruptura do que mais realmente de adaptação e coisa assim. Porque, tipo, com o tempo você entende o propósito. Tipo, olhando agora, eu entendo por que vocês apresentaram lá e não apresentaram um semestre depois. Porque tem coisa que realmente perde o timing de apresentação. Mas, de fato, dá muito susto. Não tenho o que falar. É um momento que você olha e você fica muito, tipo, movido, assim. Você fica realmente questionando. Tipo, eu sempre tive muita certeza a minha vida toda, mas eu questionei naquele momento por que eu estava fazendo engenharia química, porque eu não estava entendendo. E acho que uma coisa que é meio universal até da fé é que todo mundo aqui sempre é uma pessoa estudiosa. É um perfil de aluno muito claro, que é o perfil de aluno que se dedica, sabe? E eu acho que qualquer aluno sente um pouquinho de medo nessa hora. Porque é um momento de incerteza. E acho que é isso que mais assusta na transição. Porque você sai do ensino médio, que você tá preparado para vestibular, você tem certeza do que você tá fazendo, você sabe geografia, sabe história, sabe biologia. Pra do nada você aparecer com cálculo, com enfim, função que você nunca viu na vida. E aí do nada você tem que saber aplicar isso em, tipo, 6 meses. Então eu acho que é um choque muito maior e, tipo, cria um pouco de insegurança. Mas isso é construído também ao longo do tempo. Tanto que foi comentado sobre o 211 e eu acho que esse foi o meu momento na graduação de eu olhar e falar, meu Deus, eu amo isso aqui. Porque foi a matéria que eu acho que eu mais me identifiquei enquanto aluna e enquanto pessoa. Eu sempre gostei muito de, tipo, simulador e, tipo, mexer pela primeira vez em otimizar um processo, assim, para deixar ele o mais, tipo, possível, assim, de rentabilidade, também de eficiência. E realmente fazer tudo isso que a gente preza pela engenharia química foi um momento muito realmente mágico. E tanto que, assim, pra mim, até agora, nenhuma matéria eu acho que vai bater realmente a magia de 211. Tipo, é uma matéria difícil, não é uma matéria fácil, tem altos e baixos como qualquer matéria da graduação, mas eu sinto que essa foi uma matéria que foi muito mais consumida, no meu caso, pelo menos, por realmente propósito. Então, foi onde eu olhei e falei, meu Deus, isso aqui faz muito sentido, o balanço de massa é muito legal. E, tipo assim, vindo de alguém que realmente não sabia o que estava fazendo no primeiro semestre. Então, eu encontrei o meu caminho no segundo.
E foi muito gratificante. Eu confesso que o meu terceiro ano, ele foi muito mais movido, assim, pelo meu pessoal, porém. Terceiro semestre, sim. Aconteceu muita coisa, tanto agora no terceiro semestre e no quarto semestre, que foi principalmente por conta da minha vida pessoal, que deu uma baqueada. Mas eu acho que eu me seguro muito pelo que eu tive no meu primeiro ano. Tipo assim, sei lá, eu posso estar passando por mil e uma dificuldades, mas eu sei que quando eu voltar aqui, eu tenho algumas coisas que me sustentam. E, tipo, o contato que a gente faz ao longo da graduação, não somente por ela, mas também através. Então, estar aqui, você tem possibilidade de fazer muita, muita coisa. Então, tem a possibilidade, enfim, de empresa júnior, que é o meu caso. Tem também a possibilidade de participar da SEC, que permite um contato muito grande. Então, esses momentos de pontos de apoio que complementam a graduação, eu acho que é um fator principal que a Unicamp tem. E é um fator principal que, principalmente, acho a Faculdade de Engenharia Química da Unicamp tem. Então, isso acaba sendo um diferencial que ultrapassa realmente o sentido, não só das matérias, mas vai para o sentido pessoal realmente de conexão com o curso e conexão com o mercado de trabalho, que é no fim onde todo mundo vai acabar virando ou, enfim, tornando alguma hora para. E eu sinto que, principalmente nesse terceiro ano, muita coisa muda na questão de realmente, às vezes você pega um ritmo maior de realmente entender as matérias, que eu sinto que o primeiro ano é muito mais de você descobrir o que você está fazendo. Então, você descobre que você tem que realmente olhar um livro e realmente, às vezes, realmente aprender pelo livro ou realmente procurar artigos, que nem a gente tinha falado. Mas eu sinto que foi muito de realmente de você ainda mediar uma adaptação para conseguir fazer um terceiro ano muito melhor. Realmente é um choque, sabe? Porque todo mundo, eu falei aí da brincadeira do Luiz, da integral, mas é realmente o que você falou. Tipo assim, você sai do ensino médio, principalmente seu terceiro ano, foi uma revisão normalmente de tudo que você já viu no primeiro e segundo. Você tá dominando a matéria. Você chega aqui em algo que você nunca viu na vida. E quando é apresentado pra você, você dá uma assustada, sabe? E isso foi... Mas num primeiro momento, pelo menos pra mim, no primeiro momento eu assustei muito. Depois que, tipo, eu entendi que não ia ser exatamente aquilo, que no decorrer do curso a gente ia entender, foi saindo do susto pra, tipo, um certo interesse, sabe? E outra coisa que você falou do livro. Ensino médio, a gente tem apostila, caderninho, tudo pronto. Aqui, graduação, filho, esquece. Você vai... Descubra. A matéria está pra você, a aula está dada. A referência vai ter no fim da aula 20 referências pra você. Descubra qual... Normalmente tem uma que você... É sugerida. Isso que eu queria explorar. O Enzo vai contar um pouquinho do ponto de vista dele, mas depois eu queria, se você puder também comentar sobre isso, Enzo, sobre essa autonomia que vocês experimentam, né? Então, uma coisa é o ensino médio, no caso do Bruno, que acabou de sair do ensino médio, e você é conduzido pelo docente aqui, apesar do docente estar ali como dar um apoio para você, né? Ou para assustar um pouquinho, no caso do Luiz Fernando, ele dá uma assustada. Mas você que tem que correr atrás. Então, quer dizer, a gente está nessa proposta de curso dando mais autonomia para vocês e a gente espera que vocês vão correr atrás. É claro que isso é um crescimento, né? A gente não espera que vocês vão correr atrás no primeiro semestre, mas aos poucos a coisa vai crescendo. Mas para vocês, como é que está essa nova proposta de curso, aí já tendo passado por algumas disciplinas no primeiro ano, e agora terminando o segundo ano com mais disciplinas, mais conteúdo aí da engenharia química. Então, acho que voltando um pouquinho no que o Bruno falou, essa transição aí, ensino médio para faculdade, de ir buscar as coisas assim, o máximo que você vai ter às vezes é um slide, assim, que nem explicado tá o slide, ele tá ali, assim, ó, uma reação química que acontece. Mas pontuando, os slides da FEC, principalmente, os professores da FEC são muito paias. Você pode ver que os da FEC são os que tem mais detalhe em slide, esse tipo de coisa. Você vai pro básico, é totalmente diferente. Sim. Não, no ciclo básico, acho que a única matéria que teve um slide ok no ciclo básico até agora foi química orgânica. Mas, enfim, eu tive meu encantamento que vocês tiveram com 211, eu tive mais com 220. Eu gostei muito da parte computacional da coisa, porque eu sempre tive interesse na parte de, enfim, de fazer códigos e resolver as coisas desse jeito. E... foi assim, pegar as coisas que a gente aprendeu em 211, que no caso eu tava cursando simultaneamente 211 e 220, aí, inclusive, vocês ficam bravos comigo porque não era pra eu ter puxado essa matéria antes. Tava cursando 211 e 220 simultaneamente, e daí eu tava aprendendo as coisas em 211 e aplicando em 220 e via como, assim, resolver aqueles problemas, assim, super cabeludos da engenharia, tipo, nossa, essa equação aqui que ela não tem uma solução analítica, né? Então você não consegue resolver ela perfeitamente, você não consegue integrar. Você não vai conseguir integrar tudo que você achar por aí.
e você... Analiticamente, né? Porque numericamente você consegue, Sim. que é o objetivo de 220. Exato. Aí foi muito interessante descobrir a solução das coisas, assim, tanto na marra quanto analiticamente. Foi bem interessante. E sobre a autonomia também foi bem isso. Acho que eu nunca tinha lido um livro sobre física, sobre matemática. Até quando eu cheguei na faculdade, daí eles já colocam ali o Stewart para cálculo, já colocam ali o livro de química inorgânica, aí o Fogler agora na matéria de cinética, que foi bem... Mazur, pô, física, se não me engano. Nossa. Legal. Não, olha, é bem interessante esse seu ponto de vista a respeito da autonomia, né? É o que a gente realmente quer, estimular de vocês essa autonomia, que vocês cada vez busquem mais se tornar próprios do conhecimento de vocês. Eu acho que essa é uma formação que não é só para a parte acadêmica, mas é uma formação para a pessoa que vocês vão se tornar, para o profissional que vocês vão se tornar. O Enzo falou, mas nem toda integral tem solução analítica. E não tem mesmo. As integrais mais interessantes, ou as funções mais interessantes da engenharia química, são aquelas que não têm solução analítica e que dão resultados aí mais diferentes, né? E você precisa buscar formas diferentes de solucionar aquelas equações. Mas aí, agora, comparando, Enzo, essas disciplinas, você que já está no segundo ano, explorando desde 210 até agora as disciplinas que vocês estão fazendo, 213, materiais. Como é que você está vendo esse crescente de dificuldade, de autonomia nas disciplinas da FEC, olhando só para as disciplinas da FEC? Eu acho que de dificuldade você vai se acostumando, assim. É uma coisa que, como vocês falaram, é um choque no começo, você fala, nossa, tem que correr atrás das coisas. Mas assim que você aprende a correr atrás dessas coisas, você fica assim, ok, essa matéria é difícil, eu sei que ela é difícil, mas se eu der uma estudada aqui, se eu pegar esse livro, se eu consultar um amigo meu que já fez a matéria... No caso, a gente não tem esse recurso Você porque... descobre onde buscar o conhecimento Exato. da matéria, né? Depois você tem o primeiro contato e descobre. Vocês não têm turmas de veteranos, né, para pedir o material da matéria. Pessoalmente, como eu sou do noturno, eu até tenho um pouco como recorrer ao integral às vezes, porque tem algumas matérias que não são exatamente em fase, então... Toda semana assim, Gabi, você tem tal coisa? Já teve tal coisa? Eu falo assim, mudou. Integral tá salvando um pouquinho. Um pouquinho. Mas aí a matéria que eu peguei junto com o integral, aí eu vi como era pegar uma matéria do início, assim, também, assim como 210, que foi inédito para todo mundo. Acho que materiais esse semestre também foi inédito para todo mundo. Mas, assim, é uma coisa que você se assusta no começo, como tudo na faculdade, você vai chegar aqui e você vai ficar, nossa, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu passei aqui mesmo, né? Aí, enfim, mas depois você se acostuma e é uma dificuldade que aumenta, mas que você cresce junto com ela. Você não fica sentindo que tá tudo mais difícil, né? Não é aquele medo que colocam em você no ensino médio, tipo, você vai ver quando você chegar na faculdade, aí você vai pegar cálculo, aí você vai se ferrar em cálculo. Às vezes acontece, normal, mas não vai ser sempre assim. É uma dificuldade que te ajuda a crescer e não uma dificuldade que te para ali. Eu acho que da minha perspectiva de integral tem sim um medo forte no segundo ano bem presente. É que a grande questão, eu acho que do segundo ano é que ele é muito pesado no sentido de matérias. E tipo assim, eu não acho que são matérias fáceis. Eu acho que são matérias que são difíceis. Óbvio, dá pra você conciliar, senão não ia estar seguindo o curso. Mas eu acho que são matérias que são demandantes. Então, assim, você tem muitas coisas realmente de você conseguir ser capaz de organizar seu tempo e achar o melhor jeito de se organizar dentro do seu tempo. Então, eu, por exemplo, só fui entender como que eu queria me organizar agora nesse segundo semestre. Tipo, eu tenho divididinho, por exemplo, as minhas horas do meu dia reservada pra cada coisa, porque eu não consigo fazer de outro jeito que não é assim, tipo, espontaneamente assim. Então, eu acho que é muito da questão de organização pessoal para você conseguir dar conta, acho que são 30 créditos no primeiro semestre, acho que 28 no segundo. E isso é muita coisa, esse é o máximo que a gente tem ao longo de todos os 5 anos de graduação. Então, o segundo ano, obviamente, ele vai ser, consequentemente, o que a gente vai mais sentir isso. Então, acho que é uma reação um pouco normal. E as matérias, elas são cumulativas, elas vão exigir coisas que você aprendeu antes, ainda mais quando você tem matéria que é 1 e 2. E aí você pega a continuação, acho que sistemas biológicos é um exemplo. E também
até engenharia e sociedade que a gente tá cursando agora. Então tem bastante matéria que tem continuação e você tem que estar pegando isso ao longo do tempo para você conseguir entender o que tá acontecendo. Obviamente, você vai entender que tem falhas no seu aprendizado, nem todo aprendizado é perfeito. Então, tá tudo bem. E é mais do jeito que você tenta correr atrás. Então, sei lá, por exemplo, lista de exercício é uma coisa que ajuda bastante. E eu acho que isso é um ensinamento até do vestibular, que realmente você treinar um estilo de exercício, ou até mesmo entender como que no enunciado é disposta as informações, ajuda você, por exemplo, chegar na hora da prova e saber como que faz. Mas, evidentemente, que nem até o Enzo falou, eu acho que tem bastante coisa que realmente você tem que ir atrás de livro. Eu confesso que eu não sou a pessoa que realmente adora ler, adora pegar um livro de engenharia química e ler. Sou a pessoa mais do digital. E sempre que eu pego, por exemplo, eu sou a pessoa que gosta de grifar. Então, é uma coisa que demora muito tempo pra fazer. Então, às vezes não dá tempo de eu fazer isso pra todas as matérias do jeito que eu gostaria. Mas eu sinto que dentro do possível, eu acabo tentando tornar o máximo ou digital ou analógico, realmente tentando escrever alguma coisa, que é o jeito que eu realmente guardo informação. É, Então acaba sendo mais desse jeito e menos realmente de eu indo pegando realmente um livro, lendo cada página, fazendo anotação em cima. É mais tipo a aula e eu anotando no momento e depois revisando e fazendo um compilado disso tudo. Porque é realmente muita coisa e tem matéria que realmente passa muita coisa e exige um tempo que às vezes a gente não tem. Então é mesmo mais uma conciliação de tempo e realmente de priorização, porque não dá tempo de fazer tudo. E isso é muito triste, que eu queria fazer muita coisa. Bruno, você teve poucas disciplinas da EQ até agora, né? Sim. Comparando a tua experiência desses 2 semestres e também as disciplinas do básico, que você ainda está fazendo muitas disciplinas do básico, como é que você está vendo essas disciplinas da FEC na forma como elas são conduzidas? Olha, eu acho que 210 principalmente foi muito. 210 eu achei que foi muito gostoso, foi muito leve o jeito que foi conduzido, sabe? Eu senti que, comparado com as disciplinas do básico, Sei e o Luiz foram bem. Tipo assim, o ambiente da FEC era bem, querendo ou não, era bem mais aconchegante assim do que o resto, sabe? No básico, ninguém tava nem aí pra você. Aqui na FEC você sentia que os professores, tipo, se preocupavam mais e queriam ajudar, tipo, tinha muito mais disponibilidade de professor, PAD pede para dúvida. Toda essa questão eu achei que foi muito mais assim do que as disciplinas do básico, sabe? E se você tinha alguma lacuna de conhecimento do ensino médio, você tinha que ir um pouco atrás. Porém, todo mundo estava ali, entendeu? Você tinha uma dúvida, o pessoal, principalmente PAD, PED, a gente tem muita opção de, tipo assim, de onde ir buscar esse conhecimento, sabe? A gente poderia ir atrás, vou até dar um gancho do que os dois falaram aqui. Se a gente tinha alguma lacuna, essa questão que o Enzo falou de, tipo assim, de crescer, de saberem buscar um livro, alguma coisa, eu acho que tudo isso entra um pouco no sentido de que, assim, você sabe onde você vai ter que buscar agora. Se você tem opções, você tem o livro, você tem os professores, você tem PAD, PED. Então, assim, eu senti que as disciplinas da FEC foram muito... Foi muito nesse ambiente mais aconchegante, assim mesmo, com todo mundo se preocupando bastante, principalmente. Senti bastante isso em 210, 211 também. E o mesmo eu acho também em 212. A questão é que eu acho de 212 é uma matéria muito, muito introdutória também, sabe? A própria Lucimara, nossa professora, fala que 212 é uma introdução para 214, depois sistemas biológicos 1 e 2, para não ficar falando o código. Mas enfim, tem bastante coisa de biologia que um pessoal já viu, mas que a FEC faz questão de reforçar pro pessoal que não teve, sabe? Gabriela, acho que você tem mais alguma coisa para dizer, mas eu queria também te perguntar sobre a única disciplina que só você fez aqui deles, que é 240, Perfeito. né? Então vamos conversar um pouquinho sobre 240. Engenharia e Sociedade 1, que é a primeira disciplina extensionista do nosso currículo. Então, você tinha um outro ponto que você queria levantar, mas eu quero que você fale um pouquinho sobre ela. Perfeito. Eu acho que só para completar o que o Bruno disse, eu acho que a gente tem um apoio muito diferencial aqui. Tipo, realmente, você tem para quem recorrer. Tipo, quando você tá em um outro instituto, ele realmente não é a sua casa. Sim. E eu acho que isso é muito O ambiente sentido. da FEC foi muito aconchegante nesse primeiro Eu acho que é justamente isso. No primeiro ano, principalmente, foi uma das coisas que eu mais senti. Realmente, eu sentia que aqui era a minha casa, que era o meu lugar, e aqui tem as minhas pessoas, sabe? Então, isso é só uma coisa que eu queria pontuar. Você sai... Desculpa, mas enfim, só comentando, por exemplo,
tecnicamente, quando você vem pra faculdade, você vem pra... Depois que você se acostuma, né? Você vem pra FEC e vai pros outros institutos, Isso. sabe? Você vai, por exemplo, o seu tempo livre, que você tem aqui pra depois ter uma aula, você não vai ficar em qualquer outro lugar. Você vem pra FEC, principalmente, acho que todo mundo vai concordar, você vai pro Cifec pra você estudar, fazer algum trabalho, alguma outra coisa, ou pra alguma sede de alguma entidade, né? Não preciso falar, né? Eu acho que serviu bem aí, mas enfim, o que eu quero dizer é que o lugar pra onde você vai vir pra FEC e daqui você vai pras aulas, sabe? Então a sua casa realmente na universidade vai ser a FEC mesmo. E eu acho que isso foi muito importante também, essa parte que o Bruno falou, porque assim, é exatamente o papel que 210 cobre nesse primeiro semestre, assim, tipo, nossa, ok, eu vim pra engenharia, e se fosse só assim, nossa, vim pra engenharia, eu vou fazer cálculo, geometria analítica, programação, e não tem nada da matéria que você quis, aí 210 ela dá aquele gás no começo pra você falar assim, não, vamos continuar aqui, porque vai ser legal. E o noturno ainda tem até um gap, assim, né? Então, no segundo semestre, a gente só tem matéria no ciclo básico. Vocês não têm nada aqui, né? Não, a gente tem algumas matérias que vocês tiveram no primeiro semestre, a gente tem no segundo, e acompanha com programação também, lá do Instituto de Computação. E daí, eu senti que no segundo semestre eu era motivado a continuar no curso pelo que eu vi no semestre passado. E criei realmente esse sentimento de aconchego, esse acolhimento, tanto na graduação, na matéria, quanto nas entidades que eu fiz parte também. Então, é muito importante quando você vem para a faculdade também bem, você que vai entrar na faculdade vai vir no novo catálogo, mas seja você do novo ou do antigo catálogo, a integração nas entidades e durante as aulas mesmo é uma das partes mais importantes para você continuar motivado também durante o curso. Já que vocês falaram sobre isso, então antes da Gabriela contar sobre as disciplinas novas que ela fez, essa parte do pertencimento na faculdade é muito importante, né? Eu acho que isso que o Bruno colocou, o Enzo também falou e a Gabriela, esse sentimento de que vocês pertencem à FEC, né? Que vocês gostam de estar aqui. E isso é algo muito importante para nós. Eu acho que essa é não sei se isso é uma consequência da forma como a gente está trabalhando nesse currículo, mas a gente gostaria muito, é uma das metas dessa nova estrutura curricular, que vocês passem mais tempo aqui, que vocês vivenciem a universidade e especialmente a faculdade de Engenharia Química, que é a casa de vocês, né? Então, acho que esse é uma consequência dessas interações. Então, por exemplo, vocês tem que fazer mais trabalhos fora de sala do que, às vezes, dentro de sala. Então, você tem que buscar mais coisas fora. A Gabriela está me olhando aqui com uma cara meio desesperada, então ela está confirmando isso. Não, em minha defesa, é que, realmente, quando você tem um sentimento de pertencimento a alguma coisa, você sente o dever de fazer. Então, obviamente, você puxa muita responsabilidade. Eu falo isso pensando principalmente na empresa júnior, consequentemente. E eu acho que isso é realmente uma consequência direta até do novo catálogo. Você passa mais tempo aqui. E realmente é o que o Bruno falou, seu dia começa aqui. Sim. Você vem pra cá e depois vai pra outro lugar e volta. Sim. Que aí você acha que gente pra jantar, você acha gente pra almoçar, você faz tudo aqui. Legal. Então, realmente, é muito essa questão de realmente você pegar as dores, enfim, aonde você tá e do que você quer fazer com isso, sabe? É o jeito de você vir para a faculdade com prazer e não só com o dever, né, com a obrigação. Você vem para passar uma parte do seu dia, fazer, claro, o seu trabalho, mas também porque você gosta de conviver aqui, né? Eu não imagino como é que era muito do catálogo antigo, assim. Mas eu imagino que, tipo assim, antes, por terem menos matérias de início aqui, às vezes o pessoal ficava muito cansado de só ciclo básico e matéria que, tipo, sabe? Você realmente... tem hora que fica meio exaustivo e acho que justamente por causa disso. Às vezes, por ter poucas matérias aqui na FEC, esse pessoal... Eu não tenho propriedade pra falar, porque eu não tive o catálogo antigo. Mas eu acho que pode ser algo que, tipo assim, realmente foi uma melhora boa, foi algo gostoso de agora você ter a matéria aqui, você já ter uma experiência de um pouco do que é o curso, de um pouco do que é a FEC, ter mais contato aqui dentro, sabe? Eu acho que isso é bem legal aí do novo catálogo. Muito bem, agora Engenharia Sociedade e Balanço Micro. São as duas disciplinas, acho que nenhum de vocês fizeram ainda, né? Tem a de laboratório também. Ah, e a de laboratório, a de planejamento experimental. Então você tem 3 coisas para contar para a gente da sua experiência sobre essas novas disciplinas que entraram no integral nesse segundo ano. Pro ano que vem. Não, fica tranquilo, vai dar tudo certo.
Bom, vamos lá. Eu acho que uma coisa até que... Não sei se você vai esperar, supino. Mas eu acho que a minha matéria de longe favorita desse semestre é Engenharia e Sociedade. Não esperava. Não De maneira esperava. nenhuma. De maneira... É. De maneira nenhuma. Então, vamos falar da minha favorita primeiro. Eu acho que Engenharia e Sociedade cumpre exatamente o que, pelo menos eu, imaginava de um curso de Engenharia Química e o que você espera de Engenharia Química, o que é a contribuição na sociedade. Eu acho que essa é uma profissão muito intrínseca ligada ao papel que você desempenha frente a pessoas e realmente você ter contato com pessoas faz justamente a diferença. E eu acho que até uma coisa que é bem legal é justamente trazer pessoas para a engenharia química. Eu sinto que isso pode ser muito, muito bem trabalhado, até se a matéria, enfim, for trabalhada em primeiro semestre para ajudar no planejamento das pessoas da escola que a gente está visitando nessa disciplina, para realmente conseguir orientá-las a ter um olhar mais de engenheiro, que hoje em dia não é tanto, até porque é feito depois do planejamento deles, mas eu acredito que tem essa oportunidade. Mas eu acho que é justamente até ao longo de, apesar da gente não definir com eles, mas ao longo das realizações dos experimentos, trazer esse olhar para eles. Então, tipo, realmente trazer esse pensamento para eles e trazer também esse contato com a universidade. Eu sinto que a Unicamp, ela é um lugar que é, obviamente, muito aberto. A gente tem a UPA, que é gigante, enfim, acho que dá para falar em um podcast inteiro só sobre a UPA. Mas a gente tem uma oportunidade gigante, uma plataforma gigante de divulgação da própria FEC. Então, a oportunidade de ontem, por exemplo, de trazer eles para cá e realmente fazer eles visitarem a própria faculdade foi realmente, eu acho que um momento muito bonitinho, assim. Uma das meninas até postou no Instagram e eu achei super fofo que ela realmente se sentiu parte, sabe? Ela se sentiu realmente visitante e também, ao mesmo tempo, um pouco desse sentimento de pertencimento, Que sabe? legal. Ontem, só para registrar, ontem a gente recebeu a turma do ETCAP aqui na Sim. faculdade como parte aí de finalização das atividades de Engenharia Sociedade 1. Exato. Uma coisa que eu acho que eu sinto como integral, enfim, e 023, que é a primeira vez tendo curso, é que realmente tem muita matéria que a gente não sabe exatamente para onde está indo. Então, eu acho que essa é uma das grandes questões, mas eu acho que isso vocês vão realmente ajeitar com a implementação dela a longo prazo. Então, com certeza, o Enzo vai pegar uma forma mais desenvolvida dessa matéria e, consequentemente, o Bruno depois. Então, a gente acaba sendo meio que a turma teste, para vocês descobrirem como que dá para trabalhar e as oportunidades e fraquezas que você encontra. Então, eu acho que, principalmente em meio a isso, Engenharia e Sociedade tem muita oportunidade de desenvolvimento. Eu acho que é, de longe, uma das matérias mais, realmente, de conexão que a gente tem até agora. E eu acho que, principalmente, onde eu pelo menos encontrei mais o meu propósito da engenharia química. Então, além de 211 ser realmente, acho que não dá pra bater, 240 trilha um bom caminho, se dá pra falar alguma coisa. Que bom, que bom. Eu fico contente de ouvir essa sua opinião de 240, né, Engenharia Sociedade 1, que de fato é uma disciplina que a gente conversou bastante sobre no semestre. Ela tem um certo planejamento da FEC, mas ela envolve muito o planejamento de quem a gente está, com quem a gente está trabalhando em conjunto. Então, nem sempre as coisas saem como esperado, justamente porque a gente tem outras pessoas envolvidas e quanto mais pessoas a gente coloca no desenvolvimento da disciplina, mais chances de dar errado. Isso a gente estuda na engenharia química, chama graus de liberdade, né? Então, quanto maior os graus de liberdade, maior o número de graus de liberdade, mais manobra a gente pode fazer e isso pode causar alguns desequilíbrios. Mas muito legal ouvir tua opinião sobre engenharia e sociedade, gostei. Que bom. Sobre balanço micro, né? Eu acho que é uma matéria mais de susto mesmo. Ela é uma matéria que pelo menos me assustou bastante, porque ela tem um ritmo diferente. Até por ser, acho que, enfim, a gente estava muito acostumado, né? Pelo menos no meu ano, a mesmos professores, então não mudava tanto o quadrado de professores e agora vai expandindo. Então, eu acho que realmente é você descobrir como que aquele professor dá aula, até você descobrir o método, para você descobrir como que ele faz as listas, como ele resolve os exercícios e o que ele espera de uma prova. Então, eu acho que foi mais uma construção e, tipo, o fato de ir se acostumando com isso. Mas também eu acho que é uma matéria que, assim, pelo menos ela não teve pra mim a mesma magia, mas eu acho que isso é realmente mais pessoal meu. Eu não tenho tanto interesse assim em camada limite, pra ser sincera. Não brilha os meus olhos ver o ar passando na tubulação e você colocando as barreirinhas, enfim. Mas é mais pessoal mesmo, de afinidade. Por exemplo, eu acho que eu tive muito mais conexão com 211,
Porque foi o momento de eu pegar um simulador e fazer ele funcionar. E pegar, por exemplo, a questão de balanço de energia, que a energia assim, foi uma coisa que me interessou bastante, igual o Enzo falou. Então, eu acho que varia muito realmente de pessoa para pessoa, obviamente. Eu acho que deve ter alunos da minha turma que devem gostar muito de balanço micro, mas infelizmente para mim não pegou tanto, mas não significa que a matéria não é importante. Ela consequentemente vai ter implicações mais para frente, e aí vamos viver para descobrir, mas eu acho que acaba sendo mais uma questão mesmo de afinidade minha, não... E essa disciplina ela tem uma integração com experimentos, né? Então você tem um balanço ali entre a parte teórica e a parte experimental bem próxima, né? Eu acho que tem... A palavra mágica. A palavra mágica. Qual é a palavra mágica? Balanço. 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 Tudo é balanço. Tem uma foto minha do Luiz Fernando, inclusive, sobre isso. Admito que Sempre. Tudo é a balanço. palavra mágica é balanço. E eu sinto que de realmente essa interface com experimentos, ela poderia ser melhor trabalhada. Porque, por exemplo, a gente fez o último experimento foi de Reynolds, né, do número de Reynolds. Só que a gente já tá trabalhando com Reynolds há muito, muito tempo. Então, acabou sendo mais repetitivo do que realmente agregador. Então, se ele fosse movido quando a gente estava aprendendo Reynolds, acho que teria uma contribuição melhor. Entendi. Uma maior conexão entre essas duas Isso. partes, da teoria e a prática. É que acaba parecendo duas matérias separadas, sendo meio sincera. Tipo, a parte do experimento e a parte que a gente tem em aula. Até por serem dois professores, acho que acaba passando um pouco essa vibe. Mas eu acho que é mais uma questão mesmo de adaptação. De, tipo, realmente ver onde melhor encaixa cada um. Mas, por exemplo, o experimento da camada limite, eu acho que foi top momento de elucidação pra mim do que é uma camada limite, sabe? Porque eu achava que ela era visível. Jurava que ela era visível. Mas e aí eu acabava sendo uma coisa mais de realmente de eu chegar naquele experimento e eu descobri o que era. Porque quando você tá em sala, tem o desenho super claro do que acontece enfim, no processo, na tubulação. E aí você chega lá e não é tão claro assim. Então eu acho que são coisas que acabam complementando isso quando você pensa, sei lá, em um aluno que quer trabalhar com industrial. Não é o meu caso exatamente, mas eu sei que existe esse interesse, então, da pessoa realmente entender o que tá acontecendo, sabe? Tipo, se a pessoa quer trabalhar com isso, é importante que ela tenha esse contato, pelo menos em algum momento. Mas eu acho que acabou tendo esse descompasso mesmo ao longo do não, né? Do semestre, realmente da articulação, da onde se encaixava cada experimento, que acabava que a gente descobria no dia que a gente ia fazer o experimento. Entendi. Então, é um planejamento melhor, uma melhor conexão, né? Um compasso melhor, ao invés de um descompasso dessas duas partes. E agora eu vou te dar um testemunho, porque eu fiz o currículo antigo, né? O Bruno falou, não sei o que é o currículo antigo. Eu fiz o currículo antigo. E no currículo antigo a gente tinha duas disciplinas, uma chamava Fenômeno de Transporte 1 e a outra Laboratório de Engenharia Química 1. E essa era a teoria e depois a aplicação. Que é o que a gente redesenhou para esse novo currículo, é trazer um pouco mais da aplicação para junto da teoria. Então, se você não imaginava o que era uma camada limite, até vendo no laboratório, imagina o aluno do catálogo anterior. O choque de chegar lá e ver o vento passando, não vendo uma camada limite. Você não fazia a menor ideia do que era uma camada limite, né? Você tinha visto ali nos livros, desenho maravilhoso, como você disse. Desenho com vários risquinhos. Mas você não tinha a sensação de mexer na camada limite, de que aquilo estava representando para você. Então, é algo bem diferente, né? E eu espero que isso esteja contribuindo para vocês, de você estar aproximando um pouco mais a parte prática da parte teórica, que esse era o nosso grande objetivo. Diga lá, Enzo. Eu não sei o que é uma camada limite ainda, mas parece que é assim. É que nem quando você viaja para algum lugar, assim, que fala uma língua que você sabe falar, e você percebe que não tem legenda, assim, no lugar que você foi visitar. Exatamente. As pessoas falam ali espanhol, inglês, e você tem que entender. Tem que entender. É mais ou menos isso. É tipo assim, você sabe ler francês, mas você não sabe ouvir. Não vê, no caso. Mas aí então agora falta a última disciplina que foi implementada recentemente. Planejamento experimental, metodologia experimental. Como é que foi essa disciplina para vocês? Então, eu acho que uma das coisas que eu mais enfrentei, acho que resistência, foi o pré-aula. Então, a aula é de terça-feira. E aí a gente tem essas 4 horas, que são a parte da manhã. E aí você tem que ver uma aula que eles fazem upload para você fazer o testinho dentro da aula toda semana sobre o conteúdo da pré-aula. Que é mais relacionado à metodologia ativa pra gente conversar. Mas eu confesso que, pra mim, acabou não sendo tão aplicável porque eu não conseguia, tipo, dedicar todo o maior tempo do mundo pra pré-aula.
E aí acabava que eu aplicava mais o conhecimento dela na realização do teste. Mas eu sinto que a parte realmente de discussão, que era o que trouxe, foi muito benéfica. E o tempo depois dessa pré-aula foi recompensado quando a gente estava fazendo os experimentos. Porque, por exemplo, hoje eu vim fazer o experimento, mas o grupo que fez semana passada, eu não precisei vir. Então, realmente, acaba tendo, assim, sei lá, se eu dediquei muitas horas antes, acabou recompensando agora porque eu não tive que ir por conta da realização do experimento de outro grupo. Mas essa disciplina ela contribuiu para a sua formação aí na parte prática, na parte experimental? Ela trouxe um conhecimento maior aí nessa parte experimental? Sobre o pré-aula, né? Vamos voltar. Então. O pré-aula é uma metodologia de ensino ativo, né, que os professores da disciplina buscaram implementar. Já é uma coisa que a professora Aline, que está trabalhando com vocês, ela já fazia lá na pandemia. Então, eles preparavam essas pré-aulas lá para o período da pandemia, claro que num outro contexto. Mas, agora, voltando para a parte do experimento, foi interessante trabalhar com essa parte de metodologia experimental? Eu acho que a gente entender como que funcionava mexer com estatística, tipo, realmente, as primeiras aulas não eram muito aplicáveis. Tipo assim, sei lá, a gente aprendia muito sobre como realmente mexer no aplicativo do estatística, né? Que realmente faz as curvas de tendência, todas essas coisas. E aí ficava muito na teoria, assim. Mas eu confesso que agora, quando a gente pega, por exemplo, os resultados até de outro grupo ou do meu grupo para fazer as análises, agora fica muito mais fácil, muito mais dinâmico. Então, quando a gente pega, por exemplo, sei lá, quanto que teve de adsorção ao hidrogel, que era o que a gente tava fazendo lá no início, que foi um experimento muito pontual, agora quando eu olho faz muito mais sentido porque a gente tá trabalhando com a absorvância do corante violeta. Então, acaba ficando bem mais legal, assim, bem mais dinâmico pra gente entender como que realizar a análise realmente de um experimento, sabe? Da gente pegar isso, porque é uma coisa que a gente não teve contato em outras disciplinas. Então, eu entendo que precisa dessa realmente introdução, apresentação para um aplicativo novo, ver essas aulas realmente de como mexer nele, porque quando você tá lá na hora é completamente diferente. Então, tem que ter essa preparação mesmo pra você realmente saber o que você tá fazendo depois. Porque eu imagino que isso deve ser cobrado em alguma esfera mais pra frente. Então, por exemplo, a gente tem que ter esse aprendizado agora de como mexer no aplicativo, pra gente conseguir no futuro fazer isso de uma forma muito mais intuitiva e muito mais fácil. Então, eu sinto que acabou agregando bastante no sentido de realmente de você ter o entendimento do que você tá fazendo, enquanto, entre muitas aspas, cientista, sabe? E até estatístico, vou falar assim. Mas eu acho que é bem legal a questão realmente desse contato com uma análise que é mais embasada em coisas que você constrói. Então, por exemplo, você pega lá e você coloca o -1, mais um das variáveis, coloca o valor da mais baixa, enfim, é uma coisa bem dinâmica e bem legal de você trabalhar. Eu não tive tanta experiência no ensino médio com estatística, sem ser aquela coisa bem básica de combinação, arranjo. E eu não tinha ideia, tipo, por exemplo, das implicações que isso tem dentro de realmente uma análise experimental. E aí, até quando você pega para ler um artigo agora, por exemplo, quando eu leio um artigo que tem coisas relacionadas a realmente parte estatística, eu consigo entender o que está acontecendo lá. Tipo, eu consigo entender como que eles mexeram nas análises de dado e eu consigo entender, tipo, a profundidade que isso tem e as implicações. Então, eu sinto que foi uma matéria que realmente agregou, assim, muito, muito, muito para o entendimento realmente científico e de embasamento de leitura também. Muito bom, muito legal. Excelente os seus pontos aí de experiência nessas 3 disciplinas novas, né, que entraram agora nesse segundo semestre do segundo ano. E agora eu queria que vocês me colocassem para nós aqui pontos positivos, pontos negativos desses formatos. Então, o que vocês viram de bom, que a gente deve continuar fazendo? E aí não precisa ser de uma disciplina em específico, pode ser do formato das disciplinas da FEC. E pontos negativos ou pontos de atenção que a gente precisaria tomar um pouco mais de cuidado ou poderia melhorar a metodologia nesses tópicos. Bem, eu acho que, principalmente falando de metodologia ativa, do que eu tive experiência, tanto em sistemas biológicos 1 quanto 2, é que ela funciona bem para você entender esse seu papel, né, de, tipo, realmente ir atrás das coisas. Então, os estudos de caso, você aprender ok, eu preciso embasar essa informação que eu encontrei aqui. A gente tá usando muito inteligência artificial também, né, agora. Então, nossa, achei uma informação lá na inteligência artificial. Tá, como é que eu vou embasar isso aqui? Foi uma parte bem positiva da metodologia ativa. Mas eu também senti, assim, às vezes um pouco de falta de uma instrução mais básica no começo de 212, assim, sabe? Essa coisa que o Bruno trouxe até um tempo atrás,
De, assim, teve um pessoal que não teve essa matéria no ensino médio, e a FEC faz questão de reforçar. Eu acho que às vezes isso fica um pouco negativo, no sentido de, se a pessoa não teve isso antes, às vezes ela não vai nem conseguir procurar, e não, às vezes eu sinto que... Eu sinto que, tipo assim, teve muita coisa que sim, a gente conseguia ir atrás e ajudar, mas às vezes você fica perdido até de onde procurar, sabe? Às vezes, apesar de você ter que ir atrás, você tem que mais ou menos saber onde você vai, você tem que... E às vezes, mesmo que você tenha que ir atrás, é gostoso você ter alguém pra perguntar, sabe? Alguém pra responder a sua dúvida pontual, porque às vezes você tem que procurar muito, às vezes você não acha. Então, assim, pode ser que às vezes em alguns momentos tenha um pouco disso, a gente tenha que ir muito atrás de pesquisa, de artigo, ele falou muito de estudos de caso também. Às vezes, como embasar a informação que você acha muitas vezes, em inteligência artificial. Isso é algo que está entrando agora muito e às vezes vem pronto e aí você precisa saber de onde tirou. Então, sim, você tem razão em tudo isso que você está falando. Concordo. Então, você diria que talvez dá um direcionamento maior para a autonomia que você tem de buscar o conhecimento, é isso? Exato, porque, como eu falei, é muito importante a autonomia de você buscar o conhecimento, né? Inclusive agora, mais pro segundo ano, eu me deparei com as ferramentas de pesquisa, né? Então, o Web of Science, o Scopus, até o acervo da Unicamp, né? O repositório. Então, assim, sabendo dessas ferramentas novas também, que acho que elas foram até apresentadas na matéria, mas foram meio... Não foi, acho que, dado tanta ênfase, talvez, também. Mas, assim, eu acho que faltou só um pouquinho de direcionamento, assim, na minha experiência, mas nada que também não consiga se suprir depois. Mas é um ponto de pequena melhora ali, eu acho, sabe? Perfeito. Ponto positivo? O ponto positivo seria aprendi a como justificar os meus... Pensamento crítico, vamos dizer assim. Exato. Sim, Legal, isso é algo, legal. inclusive, que reforçam muito. Pensamento crítico, você não tirar pronto, você não pegar algo pronto e só colocar lá, mas às vezes é meio difícil, sabe? Às vezes é meio maçante, às vezes tem hora que você só quer que apresente, que tenha uma informação ali apresentada de maneira certa, que tipo, o professor tá falando, é isso que eu tô falando pra você, e não que você tenha que ir atrás de tudo, absolutamente tudo. Tem hora que cansa, sabe? Entendeu? Tipo, não é pra ser tudo assim desse jeito, é importante pro crescimento não só como aluno, mas como pessoa, você saber se virar, mas tem hora que realmente tem isso daí. E eu insisto em falar dos pontos positivos e negativos, eu insisto em voltar naquilo que eu tinha dito, que às vezes tem coisa que de início você não vai compreender, às vezes fica meio assustador assim, ou às vezes você não entende por completo. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita vontade de, às vezes, entender por trás, uma demonstração, alguma coisa, mas justamente algo que foi passado antes para você, que você não entendeu muito bem, isso desperta um certo interesse, e depois, a hora que você revê tudo a fundo, parece que tudo encaixa, sabe? Tudo faz sentido de novo. Então, eu acho que o que antes poderia parecer um ponto negativo, depois vira um ponto positivo muito forte, sabe? É isso que eu queria, eu acho que pontuar. Que no começo você pode assustar e falar, não sei nada. Depois você vai falar, putz, faz todo sentido ter sido apresentado daquele jeito, e foi isso. E concordo com os pontos em que o Enzo apresentou aqui. Eu acho que fica bem por aí mesmo. Boa. Eu acho que, principalmente dos meus pontos positivos, gira bastante em torno, realmente, acho que da ideia do catálogo novo. Eu acho que o catálogo antigo, ele tinha muita, realmente, desconexão com a FEC e, realmente, até descompasso entre as matérias. Tipo, eu sinto que uma das coisas mais legais é realmente a tentativa de integralização e conexão entre o que você está cursando. Então, acho que o Enzo tá nesse semestre agora que realmente tem a questão de projeto integrador, você vê a aplicabilidade das coisas, que nem você falou de experiência. Então, acho que isso é uma interface nova que é muito, muito positiva e que gera muito aprendizado realmente quando você vê o aluno, sabe? Você vê, tipo, a praticabilidade do que você está fazendo exatamente. Então, por exemplo, você também vê a consequência do que você está fazendo. Quando a gente fala de direito de sociedade, por exemplo. Então, eu acho que tem um diálogo que era muito necessário e eu fico muito feliz que vocês trouxeram. Eu sinto que, de ponto negativo, é realmente até isso que os meninos trouxeram. Eu acho que metodologia ativa é muito legal, mas eu sinto que ela é explorada até demais. Eu acho que, tipo, tem uma insistência muito, muito grande em realmente tentar tornar tudo muito metodologia ativa e nem sempre tem que ser, sabe? E se todas as matérias quiserem ser, vai cansar o aluno.
E a gente tem muitas e muitas e muitas matérias, e a gente não tem todo o tempo do mundo para realmente olhar para tudo ao mesmo tempo, sabe? E realmente esse direcionamento que o Enzo trouxe, ele é essencial, sabe? Não dá para falar, por exemplo, que a gente tem que olhar alguma coisa sem falar exatamente o que a gente tem que olhar, porque senão vai ficar muito abrangente e cada um vai fazer uma coisa diferente. Então, eu sinto que isso é uma das principais dificuldades que tem hoje, até principalmente nessas matérias de metodologia ativa mesmo, porque acaba ficando muito grande a esfera de coisas que tem para ser observada. Mas, ao mesmo tempo, isso é um ponto positivo de melhora, sabe? Eu sinto que é realmente um teste para você ver o que tá dando certo, o que dá errado e o que dá para melhorar. Que é justamente essa ideia de você trazer engenharia química para mais perto dos alunos e realmente trazer a aplicabilidade disso, que era uma coisa que, por exemplo, no seu catálogo você já não teve. Então, eu sinto que isso por si só já é o grande ponto positivo maior de tudo, mas eu sinto que isso é trabalhado ao longo do tempo e é mais uma construção do que realmente imediato. Uma coisa que eu ia falar, que você trouxe bem importante do projeto integrador, né? Eu tô tendo esse semestre o projeto integrador, então ele é integrado nas 3 disciplinas que é para você cursar ao mesmo tempo, que é 220 métodos numéricos, cinética, termodinâmica e futuramente eletroquímica, não chegamos lá ainda, e também sistemas biológicos. Então essas 3 matérias têm um projeto integrador, você faz um trabalho entregável para cada disciplina. E, assim, é muito legal você ver, por exemplo, o tema desse projeto integrador é produção de etanol em sistemas biológicos. Então, você aprende toda a cinética de reação do etanol, como que a célula produz, aprende quais componentes importantes de um reator você tem que considerar, todas essas coisas. E você vai fazer a demanda para esse seu reator a partir da matéria de cinética. Que você vai falar assim, ok, por que eu quero produzir etanol? Porque eu preciso produzir hidrogênio, porque tem um propósito lá de implementar os ônibus abastecidos a hidrogênio, enfim. Aí é legal como você permeia todas as disciplinas e realmente parece um projeto só, apesar de ser tudo 3 entregáveis diferentes. E eu acho mais legal ainda a parte de 220, que bem, como eu não tô cursando simultaneamente com essas outras 2 disciplinas, mas eu cursei no semestre passado, eu tô fazendo as coisas de 220 para entregar no projeto integrador, e é muito legal como você vê a programação permeando, assim, nas outras disciplinas e resolvendo os problemas que você precisa... resolvendo os problemas que você precisa resolver para cada um dos casos. Acho que é bem interessante. Legal, eu acho que então que a gente pode aprender aí da experiência de vocês é uma maior moderação com relação ao ensino ativo, né? Então, o ensino ativo é interessante, mas de uma forma mais bem equilibrada, mais bem moderada, porque a Gabriela falou muito bem. Se todas as disciplinas forem fazer uma carga alta de ensino ativo, não vai funcionar, porque vocês vão estar esgotados e não vão conseguir render aquilo que a gente espera que vocês rendem. Mas, em ponto positivo, essa parte da autonomia é legal, é interessante, claro que também com algum direcionamento, alguma coisa mais escalonada, especialmente para quem está começando o curso agora, né, Bruno? Já está preparado aí para o próximo semestre e para ir escalonando nessa tomada de autonomia que a gente planeja para o curso. Bruno, expectativas para o próximo semestre, segundo ano de engenharia química? Tirando todo o terror que a Gabi pôs em mim, aqueles assim, não, tô brincando. Eu acho que vai ter muita coisa, eu acho que vai ser puxado, não vou mentir. 30 créditos eu acho que vão ser puxados. E assim, esse semestre eu tô com 30 créditos também, porém não são matérias igual a Gabi falou que, tipo assim, demandam muito do tempo e demandam muita energia pra você conseguir absorver aquele conteúdo, sabe? Eu acho que o semestre que vem vai ser puxado, mas ao mesmo tempo vai ter muita coisa muito interessante, sabe? Vai ter mais, e eu acho que cada vez mais, a minha expectativa é que cada vez mais a FEC seja mais casa ainda, sabe? Esse primeiro semestre eu tive uma matéria só aqui, agora eu tô tendo 2, semestre que vem já vou ter 3. Então as minhas expectativas eu acho que são essas, que pro próximo ano, que apesar de ser mais puxado, vai ser mais interessante e vai ser mais FEC, sabe? Legal. Gabriela, disciplinas novas, próximo ano, o integral vai destravando aí as novas disciplinas da FEC. Vão abrir o caminho para a minha Vão sala abrir o passar. caminho, né? Expectativas para o próximo ano, né? Não só o próximo semestre, mas o próximo ano. O próximo ano. Então, eu acho que é uma coisa muito de descubra. Porque até o que a gente estava até começando antes
de realmente ter a gravação. Por exemplo, os meus pais fizeram engenharia química, mas eu não consigo falar com eles sobre as matérias que eu tô tendo. Então, por exemplo, chego lá e falo assim, eu tô fazendo balanço micro e tal. E os meus pais, o que é isso? Aí fica um climão, assim, eu tentando explicar. E eu sinto que acaba tendo esse descompasse mesmo, porque não tem como eu falar com os meus pais diretamente sobre. Porque eles se conhecem por outros nomes, mas eu acho que é realmente parte da adaptação. Porque aí, quando vier gerações futuras de Fackers, a gente vai conseguir falar com eles. Mas eu sinto que realmente é mais de realmente descobrimento, sabe? Da gente olhar e realmente tentar entender as matérias na hora. Porque não tem muito o que saber o que nos aguarda agora. Tipo, não tem realmente uma ideia. Agora saíram os professores, então a gente consegue ter conversando com os nossos veteranos, porque, enfim, acho que tem, por exemplo, o Cremasco, que vai dar aula pra gente. Tem já alguns nomes conhecidos, então a gente consegue ter uma ideia de o que vai ser dado e também pelo nome da matéria. Então, balanço micro provavelmente vai continuar na mesma linha do SAV, enfim. E é mais uma questão de realmente de continuação. E isso é uma coisa que é muito clara, acho que no catálogo novo. Ele tem uma continuidade muito clara e tem uma conexão muito forte da matéria que veio anteriormente. Então, eu sinto que é realmente um progresso, enfim, do que a gente já está tendo. E realmente com as implementações de melhora que vocês vêm coletando ao longo já, enfim, desses últimos 2 anos. Sinto que vocês sempre foram muito abertos para ouvir da gente o que a gente está achando, seja pela avaliação de curso, seja também por espaços que nem esse. Então eu sinto que realmente é uma melhora que a gente vai tendo ao longo do tempo para realmente entender como que os alunos se comportam e, enfim, a minha sala acaba sendo mais o teste, mas isso acaba ajudando também as salas que vêm depois. Vocês como os primeiros a experimentar essas disciplinas, é claro que a gente espera de vocês não só não só um bom desempenho, mas que vocês tragam esse feedback para nós, né? Agora eu não estou mais na coordenação do curso, mas continuo no núcleo docente estruturante, no nosso CNDE, que foi da onde surgiu a reestruturação das disciplinas, dentro do curso como um todo, e é importante a gente coletar essas informações de vocês para saber o caminho que a gente está tomando. Olha, tá bom, vamos seguir. Não tá tão bom, vamos pensar o que a gente pode fazer para melhorar. E as impressões que você traz são importantes, né? Que a sua turma traz, que a turma do Enzo traz, são importantes para a gente poder direcionar o caminho para as próximas turmas, porque a turma do Bruno, o pessoal que vai entrar no ano de 2025, a gente poder ir oferecendo cada vez mais e cada vez melhor as disciplinas novas que, como você disse, estão nos primeiros desenhos ainda. Enzo, o que você espera do próximo ano de engenharia química? Bem, antes de eu falar o que eu espero do meu próximo ano, só quero reforçar uma coisa muito importante que a Gabi falou. Se você entrar na Faculdade de Engenharia Química da Unicamp, participe da avaliação de curso, ajude... Não, é bom pontuar de modo bem claro, porque tem um pessoal da Unicamp que acha que a avaliação de curso é dia de férias, que é final de semana. Quando é... Pô, tem que... Então, assim, principalmente com o novo currículo, você não quer que o novo currículo não tenha uma base do que você fez. Então, assim, o que a gente tá falando aqui por cima é quase uma avaliação de curso 2 desse semestre, só que em formato de podcast. A avaliação de curso é um pouco mais organizada no sentido de... tem os slides que o centro acadêmico prepara, todos os professores estão lá presentes também das matérias, então você tem que criar a coragem também de falar na frente do professor, professor, essa parte da matéria ficou assim, assim, assado, mas, por favor, se você entrar na faculdade, participe da avaliação de curso. É importante, os professores querem que vocês participem da avaliação de curso para melhorar esse catálogo, para continuar sempre melhorando. Vou só fazer uma parte, então, não só a avaliação de curso, mas a avaliação docente, que é extremamente importante, né? Teve aberto esse período, não sei se a coordenação já fechou, mas teve aberto aí um período para vocês fazerem a avaliação docente. A avaliação docente é muito importante, é o único instrumento institucional de avaliação do docente que os alunos participam, tá? Então, a avaliação de curso é um dia legal para a gente avaliar o curso, mas a avaliação docente é o desempenho do docente naquela disciplina que vocês estão cursando. Então, extremamente importante a tua fala, eu acho que eu só tenho a corroborar tudo aquilo que você disse. A gente precisa mesmo que os alunos participem, emitam suas opiniões, claro que sempre dentro de um respeito, dentro da construção coletiva e da crítica construtiva. É isso que a gente espera de vocês. E já vou dar um spoiler, então, ano que vem nós vamos ter aí uma grande coleta de dados, uma grande coleta de informações no estudo que a gente está fazendo a respeito da motivação do estudante. Então,
já deixo aí o gancho para todos vocês participarem. É um estudo que eu estou coordenando com o meu grupo de pesquisa, junto com a Lucimara, e a gente vai estar, logo, tem novidades aí para vocês, e a gente espera muito a participação de todos vocês, especialmente vocês do Currículo Novo. Mas vamos lá, suas expectativas para o ano que vem? Bem, começando pelo próximo semestre, vou ter um semestre um pouco mais focado também no ciclo básico. No próximo semestre eu tenho 3 matérias que são de lá, então eu tenho as últimas químicas, eu espero. Porque a gente entra na faculdade e fala, nossa, eu gosto muito de química, não sei o que, aí você descobre o Instituto de Química. Você gosta muito de física, você descobre o Instituto de Física. Descobre que as coisas não são como você pensava. Mas enfim, aí eu vou ter um semestre um pouco mais voltado para o ciclo básico. Acho que eu vou acabar puxando uma matéria junto com integral de novo. Então, talvez eu puxe, acho que equilíbrio de fases, que é uma matéria que eu posso puxar, porque eu já fiz certas coisas. Isso cai um pouco na independência também, né? Quando você está no ensino médio, você faz assim, eu passei de ano, né? Então, eu tive minha matéria do segundo ano, aí os professores te dão a matéria do terceiro, aí você faz o vestibular. É bem quadradinho, assim. E na faculdade você tem muito essa liberdade de tanto pegar as eletivas, no caso, eu não peguei nenhuma eletiva ainda, mas tem a liberdade de pegar as eletivas e tem a liberdade de você ir formando o seu currículo também. Eu sou do noturno, mas eu já peguei matéria com integral, já peguei uma matéria de física que não era exatamente a mesma matéria que era pra eu ter pego, mas que é equivalente. Então, assim, você vai descobrindo essas coisas na faculdade e eu pretendo continuar descobrindo e formando o meu catálogo no ano que vem. E acho que a expectativa que eu tenho é a mesma do Bruno também, de cada vez, depois que passar essa fase do ciclo básico no semestre que vem, cada vez entrar mais a fundo nas matérias da engenharia química, porque realmente é o que eu mais gosto. E para ano que vem também, nas férias até inclusive, se você for fazer a iniciação científica, você vai ter que ficar um pouquinho aqui nas férias fazendo algumas coisas. Você faz entidade também, você vai ficar nas férias. Também, se você faz entidade também, você tem que ficar fazendo algumas coisas durante as férias, mas é a parte mais gostosa. Posso fazer uma aspa forte? Não tenham medo de fazer entidades. Não se assustem. Eu fui uma pessoa que cometi esse erro infeliz de, no início desse ano, estar com medo, para não falar nenhuma outra coisa, mas estava com muito medo de não dar conta. Entrei, saí do ensino médio, entrei na faculdade, não passei na primeira chamada, eu falei, nossa, eu não vou dar conta disso aqui nunca. Se eu puxar uma entidade, eu vou me sobrecarregar completamente, não vou dar conta de absolutamente nada. Dei conta e dava muito bem para eu ter ingressado em uma entidade, fui só ingressar agora no fim do ano. E assim, aproveitem ao máximo. O que eu mais ouvi e eu não dei ouvidos nesse começo a faculdade não é só a sua graduação. Viva a universidade, não só a graduação. Aproveite tudo que ela tem para oferecer para você. Mas enfim, chegando ao ponto, né, que eu enrolei e não falei o que eu espero pro ano que vem, né, Spino? Mas enfim, o que eu espero pro ano que vem é continuar explorando a faculdade, a faculdade e a universidade, de todas as formas que eu conseguir. Puxar matéria, puxar eletiva, entidade não, mas continuar na iniciação científica. Entidade sim. Não, é que eu já fiz já deu a minha cota de entidade para os últimos anos. Mas enfim, o meu plano é continuar aí na iniciação, fazer bem feitinho esse trabalho e continuar explorando. Minha expectativa é fazer o máximo possível parte da Faculdade de Engenharia Química. Maravilha. É a nossa expectativa da Faculdade de Engenharia Química que vocês continuem se focando no trabalho de vocês, nas disciplinas. De fato, Bruno, a universidade não é só a graduação. A universidade ela é também uma preparação para a vida futura de vocês e para todas as experiências que vocês vão ter, seja na empresa júnior, seja no centro acadêmico, seja numa futura entidade que você vai fazer parte. E eu acho que a gente tem aqui uma pluralidade, não só na FEC, mas na Unicamp, de oportunidades para vocês. Tem duplo diploma, tem a intercâmbio de curta duração, tem muita coisa legal para vocês fazerem que vai, com certeza, moldar o profissional que vocês vão ser no futuro, não apenas nas disciplinas curriculares, mas também nas experiências que vocês vão tendo ao longo do curso. Bom, eu conversei hoje com a Gabriela Renault, com o Enzo Orsi, alunos aqui do nosso segundo ano do curso, e com o Bruno Zago, que entrou este ano aqui na FEC, e compartilhando aqui as suas experiências e expectativas com o novo currículo da FEC. Muito obrigado pela conversa, é muito interessante saber como vocês veem as novas disciplinas e as atividades didáticas desse currículo. Eu desejo a vocês todos muito sucesso para os próximos semestres. Obrigado. Eu agradeço, Spino.
A gente que agradece aí o convite, foi muito gostoso aí a conversa. Passo da palavra dos meninos às minhas. Eu agradeço muito o convite e sempre de portas abertas, enfim, para qualquer oportunidade. Muito legal. Legal, obrigado. E muito obrigado a vocês por sua audiência. Se você gostou, se inscreva, compartilhe e não deixe de acompanhar os nossos próximos episódios. Até lá! Muito obrigado por ter ouvido o FactCast. Fique ligado para os próximos episódios.